sozinho não estou contigo. Boa tarde, irmãos. Hoje são 18 de setembro de 2023. Vamos estar dando continuidade ao devocional. Nós estamos estudando o livro de Josué, no capítulo 24, e eu fico com aquele versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero continuar falando sobre esse tema, sobre família, o que Deus tem ministrado no meu coração. E eu acordei hoje pela manhã e o Espírito Santo falou assim: eu quero que você leia Mateus 19. Então vamos estar dando uma lida comigo a respeito disto. Mateus 19, o título da minha Bíblia está assim: acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e a curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, lhe disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhes: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Amém, queridos? Só até aqui. Nós vimos o versículo 3 aí do capítulo 19, que Jesus estava sendo testado ali pelos fariseus. Por quê, gente? Existia duas classes de fariseus naquela época, dois rabinos. Um chamava Rabino Heliel, e ele dizia que o homem podia separar da mulher por qualquer motivo, né? Se ele sentisse que a mulher ofendeu, ou se ele não gostasse mais da mulher, ele podia lá simplesmente dar a carta de divórcio para ela e sair, casar com outra. Então tinha esse líder rabino que dizia essas coisas. E tinha o outro, que era o Rabino Shammai, que ele falava que o divórcio só poderia acontecer em caso de impureza, né? Ou caso tivesse a quebra da castidade. Só isso que daria o direito ao divórcio. Então, existia esse conflito entre essas duas classes de rabino ali, entre essas duas classes de judeus. E eles queriam jogar Jesus numa fogueira, né? No meio de uma contenda ali, para ver qual lado que Jesus iria defender, para causar confusão, para poder tirar a glória de Jesus ali, porque ele estava curando, ele estava profetizando. Então eles queriam tumulto para poder desmoralizar Jesus com o meio do povo. Então Jesus pega e fala: olha, não é permitido o homem repudiar a tua mulher, e muito menos dar carta de divórcio, porque isso é por causa da dureza do coração, exceto em caso de adultério ou de prostituição. Então Jesus, ele continua reafirmando o que ele sempre afirmou nas outras passagens anteriores a essa, né? Então Jesus vai lá e combate eles com a verdade. Fui buscar no dicionário o que era a palavra repúdio, qual que é o significado dessa palavra repúdio. Repúdio está assim no dicionário, tá? É ato de repelir, não aceitação, rejeição, abandono, desdém, desprezo. Tudo isso é repúdio. Só que acontece que hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo dentro dos casamentos, dentro da igreja, muitos casais que estão em repúdio sem ter divorciado, sem ter escrito uma carta lá: eu te rejeito, eu te elimino da minha vida. Tem muitos casais vivendo isso, essa situação de repúdio dentro de casa, disfarçado, indo para a igreja, congregando, fingindo que está tudo bem, mas o repúdio acontecendo de maneira assim real dentro do lar. Está acontecendo uma quebra de aliança e um divórcio dentro dos lares. É isso que o Espírito Santo está falando hoje comigo. Aparentemente, do lado externo estão casados, mas dentro de casa, um repudia o outro, sabe? Um repudia o outro na forma de lidar com o dinheiro, com as finanças. Você gasta muito, dinheiro é meu, eu não concordo com você. Outro repudia a sua esposa por causa com agressões verbais, agressões até físicas, né?
Outro repudia com ignorar o que a pessoa tá falando, ele finge, entra no ouvido e sai no outro, não dá atenção para tua esposa dentro da casa, já não tem mais prazer de tocar na tua própria esposa, ou o esposo também é repudiado dentro de casa. Isso aqui é vice-versa. Eu estou colocando alguns pontos para vocês aqui de quebra de aliança dentro de casa sem ter uma carta verdadeira de divórcio. Tem muitos casais que estão divorciados dentro de casa e o Senhor fala que ele odeia o divórcio. Então, se o divórcio ele não aconteceu de maneira visível para as pessoas com uma carta diante de um juiz, mas ele está acontecendo dentro do nosso lar, isso também é um pecado diante do Senhor. É isso que Deus está falando, que o casal, a gente não tem que viver um fingimento, sabe? Nós não temos que viver uma falsa religiosidade. Ah, não, estamos sentados dentro da igreja, temos um líder, congregamos, participamos da Santa Ceia juntos, mas dentro de casa uma falta de respeito, uma falta de amor, de unidade dentro do casal. É isso que tem acontecido dentro das igrejas hoje, e Deus está falando, o Espírito Santo está falando, eu odeio o divórcio, eu não quero que vocês repudiem suas mulheres, e maridos também não repudiem suas esposas, né? É vice-versa aqui, que Deus está querendo que a gente traga um concílio verdadeiro dentro do nosso lar, sabe? Que a nossa casa venha ser reflexo para outros lares, porque não adianta, queridos, eu ter um ministério, eu pregar bonitinho na rua, sendo que dentro da minha casa os princípios básicos da nossa fé não são respeitados, que é amar um ao outro, sabe? Considerar o outro superior a si mesmo dentro do nosso próprio lar. Se eu não defendo meu marido na rua, ou meu marido não me defende na rua diante das pessoas, que negócio é esse? Que casamento é esse que qualquer um pode chegar e pode nos destruir moralmente? É isso que o Espírito Santo está falando. Sabe, com nós temos que colocar um ao outro como se fosse uma só carne. O que atingir o meu esposo me atinge, e o que atingir a esposa dele tem que atingir ele também. Quando não existe essa verdade com nós dois, nós quebramos o princípio maior diante de Deus. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 5, tá assim, ó. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Então, queridos, quando Deus está falando de estar gerando uma nova instituição que é o casamento, nós temos que deixar as nossas velhas experiências para trás e os dois se tornarem um só. A identidade de um se torna a identidade do outro, um se completar. É muito bonito a gente falar isso aqui de forma de pregação, quando isso não é realidade. Então Jesus quer trazer esse alinhamento de céus e terras, tem que se alinhar aqui. E o líder Josué, ele deixa isso bem claro para nós, que eu não aceito servir ao Senhor se minha casa estiver destruída. É isso que nós temos que brigar, porque não existe vitória, queridos, que seja financeira, que seja vitória ministerial quando nossa casa foi desmoronada. Não existe. Eu estava falando aqui hoje com meu esposo dentro da minha casa, eu falei com ele, olha, não existe vitória ministerial, você pode estar bem lá fora pregando, fazendo estudo bíblico, fazendo um monte de coisas, se nós dois estivermos desalinhados, isso não tem valor diante de Deus. Por quê? Porque, querido, se meu marido envelhecer, se meu marido ficar doente, ou se eu ficar doente, quem vai cuidar um do outro é nós dois. Não é a igreja que vai vir e vai cuidar um de nós, não. A igreja é só complemento. A família, ela é a base, porque quando eu estiver hospitalizada, ou ele hospitalizado, ou dentro de casa precisando um do outro, quem vai dar suporte é um que dá suporte para o outro. Por isso que um cordão de 3 dobras, ele não pode se quebrar facilmente. É você, Deus e o teu marido, são os 3 aliançados ali, são esse cordão de 3 dobras. E a família bem estruturada, ela reflete a família dentro da igreja, porque a base da igreja é uma família verdadeira, uma família estruturada. Mas se nós permitimos terceiros tocar dentro da nossa casa, se terceiros influenciam, que seja pai, que seja mãe, que seja líderes, que tragam discórdia, divisão dentro da nossa casa, tá errado, queridos. Tá errado, porque a Bíblia fala que deixará pai e mãe. Então, não existe autoridade maior do que dentro de um casamento do que a autoridade de Cristo, do que viver a palavra do Senhor e de um respeitar o outro, de haver esse alinhamento. Então, precisa ter diálogo, precisa ter renúncia, precisa ter amor entre os dois. E um amor verdadeiro, gerado em Cristo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo falar assim, espera aí, eu estou respondendo meu maneiro rispidamente, então isso não está correto, isso não agrada ao Senhor, eu não posso fazer, porque eu estou ferindo Deus, eu estou ferindo o coração do Senhor.
E se meu marido também estiver agindo dessa forma, ele também tem que ouvir a voz do Espírito Santo e nos corrigir, sabe? E uma das coisas mais difíceis que tem hoje dentro do casamento é a gente quebrar o orgulho e falar assim, Senhor, eu estou errado. Eu estou errado, eu quero assumir minha culpa, sabe? Eu quero assumir minha culpa, eu quero consertar minha casa, eu não quero destruir a minha casa com as minhas próprias mãos, porque a palavra do Senhor fala, ó, uma mulher sábia edifica o teu lar, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Então, com estrutura de orgulho, com vaidade, com soberba, nós podemos destruir, queridos. E o marido também, da mesma forma, quando ele passa a deixar sua casa desprotegida mediante a pessoas lá fora, ele está sendo tolo também. Ele também está ferindo no princípio do Senhor, ele está deixando de amar a tua casa. E é isso que Jesus requer do homem hoje, o homem ser o sacerdote e a mulher ter sabedoria, queridos. Precisa ter esse alinhamento verdadeiro dentro de casa. Se o repúdio está acontecendo dentro do nosso lar de maneiras invisíveis, nós temos que colocar o joelho no chão e falar, Senhor, me mostra onde eu estou errando aí na minha casa. Nós temos que consertar a nossa casa primeiro, porque não vai existir ministério, não vai existir autoridade espiritual, sendo que a nossa casa, ela está destruída. A carta lá em 1 Timóteo fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E não neófito, para que não ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Então, queridos, essa carta aqui de Paulo aqui está deixando bem claro para nós. Olha, o homem, o marido, ele deve saber governar bem a sua própria casa. Então, não existe ministério com lar destruído. É isso que o Espírito Santo está falando. Que a gente venha corrigir primeiro a nossa casa, porque quando a nossa casa estiver alinhada, marido respeitando esposa, esposa respeitando marido, as coisas vão fluir e a autoridade espiritual de Deus vai estar sobre nossas vidas. Amém? Então, que Jesus abençoe vocês, reflitam nessa palavra, porque o repúdio, como eu já disse no início aqui do áudio, que o repúdio ele pode não estar acontecendo de forma física. Você está casado, morando junto debaixo do mesmo teto, mas vocês repudiam um ao outro em sentimentos e em atitudes. Então isso também é pecado diante do Senhor. É tão grave quanto o repúdio verdadeiro, porque ali você está omitindo, fingindo que é uma coisa que você não é. Isso é mentira e Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com a verdade. Se está errado dentro de casa, então vamos alinhar, nos ajustar e ter uma família verdadeira diante dos olhos do Senhor. Então que Jesus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.